Estamos de volta com Manhã da Piedade. E você, tem algum pedido de oração à Nossa Senhora da Piedade? Manda pra gente aqui o WhatsApp. O número é 31 99642 8473. Todos os dias faremos nosso momento de espiritualidade ao final do programa. Então, não deixe de enviar o seu pedido. No bloco anterior, começamos a falar sobre diabetes. Continuando neste assunto, vamos tirar uma dúvida de algumas pessoas ou quem tem essa doença. Quem tem diabetes pode fazer cirurgia plástica? E para responder essa e outras perguntas, recebo aqui no estúdio o Dr. Pedro Nery Bersan, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, médico do Hospital Madre Teresa e sócio da Clínica Bersan. Bom dia, doutor Pedro, tudo bom? Bom dia, Maninha, tudo bem e você? Tudo bom, graças a Deus. Doutor Pedro, quais são os cuidados para um procedimento cirúrgico para quem tem diabetes, para fazer cirurgia plástica? O mais importante da diabetes, em qualquer estágio, em qualquer situação, e mais importante ainda na cirurgia plástica, é que a doença esteja bem controlada. Né? A gente sabe que a diabetes muitas vezes é uma doença silenciosa, que inicia sem dar sintomas, sem dar sinais, e isso pode trazer um risco maior ao longo prazo. Então, para a gente pensar em cirurgia plástica, para a gente conseguir atender bem esse paciente, ele tem que estar com a glicose controlada, tem que estar com a doença em um bom acompanhamento, com um bom controle. Para descobrir, sempre tem aquele exame que faz antes, né? O exame preventivo. Exatamente. Pré-cirúrgico. Isso, os exames pré-operatórios que a gente sempre solicita, né? Para ver se não tem alguma coisa escondida. São detectados. Sim, se a doença estiver mal controlada, a gente identifica com certeza e aí vai encaminhar para que haja o controle adequado. Né? A cirurgia deve ser sempre realizada só quando a glicose, só quando a diabetes estiver bem controlada mesmo. Doutor Pedro, as pessoas que têm diabetes, elas têm problema na cicatrização? Podem ter sim, Mônica. O grande problema da diabetes em relação à cirurgia plástica, em relação às cirurgias, é o que a gente chama de vasculite. O que é isso? Né? A glicose aumentada, a doença correndo livre ao longo dos meses, ao longo dos anos, ela vai causar um problema na parede, na superfície interna dos nossos vasos sanguíneos, principalmente nas artérias. Isso vai dificultar que o sangue com oxigênio, com nutrientes, chegue na extremidade, chegue na pele e dificulta muito a cicatrização. Por isso que é importante ter o controle, porque se há o controle da diabetes, essa lesão não acontece, né? Ou ela é muito reduzida. E aí o fluxo sanguíneo para a pele, para a cicatriz é muito melhor. Mas quando não tem o controle, quando a doença corre solta, como a gente disse, infelizmente essa lesão acontece dentro da parede dos vasos e aí pode prejudicar a cicatrização. E pode dar queloide também? Queloide por conta de diabetes? Não. Não existe essa associação tão direta, né? Na verdade, o grande problema dessa dificuldade de perfusão, do sangue chegar na extremidade do tecido, na cicatriz, são os riscos de deiscência, né? Que é abrir os pontinhos, soltar, abrir a ferida, necrose, que é a morte de alguma parte do tecido, né? E as infecções, porque da mesma forma o sangue tem maior dificuldade de levar as células de defesa, os antibióticos. Então, uma bactéria que possa existir naquela região também vai ter uma condição de crescer e causar uma infecção com mais facilidade. Existe uma diferença de cirurgia plástica reconstrutiva ou estética para quem tem diabetes? Na verdade, isso vai depender da urgência, digamos assim. Né? Muitas vezes a cirurgia reconstrutiva requer um tempo ideal, uma certa urgência para ser realizada. Mas quando sempre que houver condições de melhorar a diabetes, de melhorar o controle glicêmico, seja para reconstrução, seja para cirurgia estética, isso vai trazer inúmeros benefícios. Né? O sucesso da cirurgia, tanto estética e talvez até mais reparadora, vai ser muito maior se a gente tiver numa condição ideal. Eu entendo, então, que quem tem diabetes, quando é detectado no pré-operatório, nos exames que tem diabetes, o ideal é não operar. Naquele momento, não. O ideal é... E se a pessoa tem uma urgência, uma reconstrução, alguma coisa, e necessita dessa cirurgia, quais são os problemas que pode dar no pós-operatório? Os mesmos problemas, né, de uma cirurgia estética sem um controle adequado, né? A diabetes tem várias complicações, vários problemas, mas...
para nós, cirurgiões, a vasculite, mais uma vez, é o que mais pega, né? Que além desse dano, além desse risco de cicatrização, ainda aumenta problemas circulatórios, aumenta o risco de tromboembolismo, né? A famosa embolia, que tão temida, né? Aumenta o risco cardiovascular. Isso tudo se a diabetes está descontrolada, né? Então, se for uma cirurgia de urgência, a gente vai pesar o risco, o benefício, eventualmente até internar o paciente alguns dias antes para fazer um controle mais intensivo, né, dentro do hospital, tentar trazer a glicemia, tentar trazer o controle para um nível mais aceitável para diminuir esse risco. Isso acontece muito, é comum ter a pessoa necessidade de fazer uma cirurgia tendo a diabetes sem estar controlada? Não é tão comum assim, né? Não é tão comum porque, na verdade, a maior parte das cirurgias plásticas, mesmo reconstrutoras, elas permitem que a gente tenha um intervalo aí entre o diagnóstico e a cirurgia, em que a diabetes pode ser mais bem controlada, né? Pelo colega endocrinologista, pela clínica médica, para deixar o paciente, sim, em termos glicêmicos, mais adequado para o procedimento, que é muito mais seguro, né? E o seu público maior que vai procurar essa cirurgia plástica é o feminino. Ainda né? Apesar que tem um crescimento muito grande dos homens. Na verdade, hoje quase 25% a 30% dos pacientes são homens. Mas as mulheres ainda são campeãs, ainda são a maioria. Estão liderando, né? É verdade. Doutor, sobre tudo que nós conversamos aqui, existe alguma informação que o senhor acha importante de dar para o nosso telespectador leigo que está aprendendo, que aprendeu o que é diabetes e que estamos conversando sobre diabetes e cirurgia plástica? Alguma coisa que faltou da gente colocar? Não, eu acho que assim, o mais importante quando a gente fala de diabetes, como de outras doenças crônicas, é que elas são muito silenciosas no começo. Elas vão causando dano, vão agregando riscos, muitas vezes sem se perceber. Então é muito importante fazer o diagnóstico, fazer o acompanhamento de saúde frequente, com os exames laboratoriais, a consulta médica de check-up, como a gente fala mesmo, para que a doença seja identificada precocemente, porque uma vez que a gente identifica, que a gente faz esse diagnóstico precoce, hoje existem inúmeros tratamentos, medicamentos super modernos, muito eficientes, para manter a glicose, para manter a glicemia nos níveis desejáveis, e aí a gente vai evitar inúmeras complicações, inclusive a nossa querida vasculite, que eu já mencionei algumas vezes, que é realmente a minha inimiga, né? Vai dificultar muito a cicatrização, vai agregar risco à cirurgia, mas se o controle está adequado, se essa lesão não acontece, se o paciente está bem orientado, não tem nenhum problema, a gente observa ótimos resultados com muita segurança na situação que a gente está dizendo de controle adequado. Esse controle, o senhor acha ideal, acima de 40 anos, fazer um check-up uma vez por ano, ou ainda 40 anos, está muito jovem, acima de 50, como que a gente controla isso? Olha, eu acho que a gente devia começar com 35, né? Dependendo dos fatores de risco, dependendo da história familiar, a gente sempre sabe que a diabetes está muito associada com alguns hábitos de vida, como obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, né? Então, quando essas condições estão presentes, ou quando a gente tem uma história na família mais forte, mais frequente de diabetes, é importante sempre a gente fazer uma investigação anual, né? Não uma coisa muito extensa, mas pelo menos identificar as principais doenças, uma delas é a diabetes, né? Então, a partir de 35, 40 anos, um exame anual é muito bem-vindo. Doutor, eu vi que tem a clínica Bersan. Essas cirurgias plásticas normalmente são feitas na clínica ou no hospital? E se é na clínica, qual é o risco de estar longe do hospital? Ou não tem, porque nós estamos na clínica, estamos com tudo aparelhado? Não, a gente faz no hospital mesmo, né? Eu trabalho no Hospital Madre Teresa, a maioria das nossas cirurgias é feita no hospital. Justamente por causa disso que você mesmo já questionou, né? O hospital tem uma estrutura muito maior, muito mais completa do que qualquer clínica menor, né? Então, especialmente para o paciente diabético, que é mais o nosso foco, eles têm um risco aumentado cardiovascular, têm um risco de circulatório mais aumentado também. Então, é fundamental pensar no aspecto de segurança e o hospital é o lugar mais seguro, sem sombra de dúvidas. Falando sobre isso, uma pessoa normal talvez faz uma cirurgia, tem uma alta com 24 horas até 48 horas.
uma pessoa diabética alta, ela corre o risco de ficar mais tempo ou é igual a uma pessoa? A princípio, não. A princípio, o pós-operatório imediato é habitual, né? Desde que... porque, na verdade, a gente começou a cirurgia bem antes, né? Observando o controle da diabetes. Então, quando essa glicose está bem controlada, o pós-operatório imediato acontece de forma habitual, alta em torno de 24 horas, como você mesma disse. E aí, a partir daí, a gente vai acompanhando no consultório, talvez um pouco mais de frequência, dependendo da extensão da cirurgia, para, caso haja alguma intercorrência, algum imprevisto, a gente possa intervir mais precocemente. O senhor atende na Clínica Bersan, a gente vai mostrar as redes sociais, eu queria que o senhor falasse as redes sociais, o endereço, para quem tiver interesse, como que faço? Ligar, marcar? Claro, a gente está na Rua Paraíba, 476, Sala 1101, pertinho da Praça Tiradentes. É só entrar em contato com a secretária, o WhatsApp é 99879-9809. É só entrar em contato, agendar uma consulta. E a rede social? Tem Instagram? Temos Instagram, temos Facebook, @clinicabersan.com, @Clínica Bersan. Ou o site e o também, site clinicabersan.com.br. Bersan com S e N. Bersan com S e N. Isso mesmo. Isso? Ô, doutor, muito obrigada. Obrigada, sucesso para o senhor. Que Deus abençoe, que Deus abençoe suas mãos, seus olhos, que é um instrumento de trabalho. Com certeza. Né? Amém. Muito obrigado. E a gente continua, pelo eu convite. que agradeço. E agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí.